Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre o Luz Antiga do John Banville. Eu recebi esse livro da editora Globo e a primeira coisa que eu quero falar é eu achei essa capa linda. Eu não sei, eu gostei das fontes, do amarelo em cima da foto, preto e branco, enfim. E eu acho que ela conseguiu trazer um pouquinho do clima do livro. Eu achei isso bem legal. O John Banville é um autor irlandês, ele estava inclusive na Flip agora. Eu acho que a mesa dele foi sábado. E se eu achar o link, eu vou colocar ali embaixo, a mesa que ele participou com a Lígia Davis. Esse livro também é a primeira parte de uma trilogia, todos os volumes vão ser publicados pela editora Globo. Bom, nesse livro, então, a gente vai acompanhar o Alex. Ele é um ator de teatro que já tá mais velho, meio indo pro fim da carreira, e ele começa a lembrar coisas do seu passado. E no livro, a gente acompanha 3 momentos da vida dele. Então, 2 que ele vai lembrando e o momento em que ele está vivendo no presente. Os momentos vão se intercalando ao longo do livro, então ele vai mesclando as narrativas do presente com as memórias e com personagens antigos, com personagens novos. Bom, cronologicamente na vida dele, o primeiro momento que ele narra é quando ele tem em torno dos 15 anos e ele tem um caso com a mãe de um amigo dele durante um verão. Esse acaba sendo o primeiro amor da vida dele, então ele vai lembrando de como começou, de como as coisas vão se desenvolvendo até chegar no final do romance, né? O segundo momento que ele vai mostrar da vida dele pra gente é o momento do suicídio da filha dele. Então ele já era um homem mais maduro, a filha dele já tinha 27 anos, e a maneira com que ele e a esposa lidam com isso, os problemas que levaram a isso. E a gente também tem o presente, que é quando ele é convidado para gravar um filme, é a primeira vez que ele então vai fazer cinema e não teatro. E é um momento diferente na vida dele, principalmente depois que ele achava que a carreira já estava indo meio que pro final. E essas histórias vão se intercalando, as memórias com o que está acontecendo. E uma incerteza bastante presente nesse livro é a questão da memória e da invenção. Então, o quanto daquilo que você lembra realmente aconteceu e o que você acha que pode ter acontecido, que foi meio que inventado por você ao longo do tempo. Então, essas incertezas percorrem muito a narrativa, né? No que ele mesmo chega em alguns momentos que ele não sabe exatamente o que aconteceu, ou ele não sabe dizer se aquilo que ele está dizendo para o leitor foi o que de fato aconteceu. Enfim, algumas memórias meio fragmentadas. Então aqui tem até um trecho legal bem no comecinho, em que ele começa a narrar o caso que ele teve com a mãe do amigo, e ele fala o seguinte: o que me lembro dela aqui nesses dias pálidos e suaves de passagem de ano, imagens do passado distante se aglomeram na minha cabeça e quase nunca sei dizer se são memórias ou invenções. Então essa questão dessa dúvida está sempre presente na cabeça dele e acaba permeando toda a narrativa até o final. É engraçado também como esses 3 momentos da vida dele acabam se cruzando em alguns instantes no sentido de ter influenciado outras ações. É bem bacana, o personagem do Alex é muito bem construído. E é bacana também como ele consegue expressar os sentimentos. Ele é narrado em primeira pessoa, né? O livro inteiro é o Alex nos contando essas coisas. E como ele mesmo às vezes expressa, quando ele mesmo parece estar em dúvida, os sentimentos são expressados de uma maneira meio duvidosa, que o leitor fica, será? Então, assim, tanto em construção do personagem como a maneira com que o personagem narra a história são muito convincentes e muito gostosas de ler. Outro momento que acaba se intercalando e se confundindo no livro é a questão do suicídio da filha dele e do filme que ele está gravando. Então é uma maneira bem curiosa que o autor achou de intercalar esses diferentes momentos e também uma maneira bem bacana porque é como se ele tivesse tentando entender mesmo a vida dele e tentando digerir tudo o que aconteceu com ele nesse momento de mais velhice. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro foi a linguagem, porque cada momento da vida dele é permeado por uma coisa. Então, por exemplo, a época do caso com a mãe do amigo, ela tem um teor sexual muito forte, né? Afinal de contas, foi a descoberta sexual da vida dele. Enquanto a época em que a filha se mata é um
um momento mais de depressão. Então, ele consegue achar uma linguagem, um vocabulário em que ele não soa nem pornográfico, nem sentimental demais, nem depressivo demais, nem piegas demais. Enfim, ele conseguiu englobar sentimentos tão diversos no mesmo personagem, sem que a linguagem ficasse muito disparelha, ele conseguisse, de uma maneira só, narrar todos esses sentimentos diferentes e todas essas percepções diferentes do personagem. E eu achei isso incrível. E fora isso, esse era um livro que eu não conseguia largar. Então, assim, quando eu pegava ele para ler, eu precisava ler um tanto dele de uma vez só. Eu não conseguia ler de pouquinho em pouquinho. Assim, é um livro que prende muito a atenção do leitor. Fora ainda o final, porque você vai criando uma expectativa quanto ao final do livro, porque no fim das contas, essas 3 histórias paralelas vão se resolver no final do livro, né? E você vai criando uma expectativa, você já vai meio que achando que pode acontecer, e pra mim não foi isso que aconteceu. E aconteceu uma coisa legal, porque não é exatamente o que você espera, mas ainda assim foi coerente com a história, foi certa pra história. Não foi assim algo que você não espera e que fica estranho. Foi um final lindo, assim, completamente inesperado. Pelo menos pra mim, o final foi completamente inesperado. Eu acabei gostando muito do livro mesmo. Sim, foi um livro que eu li relativamente rápido. Ele tem 334 páginas e eu acabei lendo em 2 dias e meio. E então é um livro que te consome, consome você para ler rápido e que te envolve, né? Ele te envolve profundamente. As histórias são todas muito bonitas e o jeito que elas são narradas são muito bonitas. E a maneira com que o personagem, mesmo mais velho, continua se descobrindo e se questionando na sua vida é muito bacana. E o Alex é um personagem cativante, então você acaba ficando do lado dele em vários momentos. Uma das delícias de ler esse livro é também acompanhar o caso que ele teve com a mãe, porque como a linguagem narrativa é tão bonita, acaba sendo assim um verão de um casal apaixonado que você para de pensar que ela tá traindo o marido e a família inteira, e para de pensar que o filho dela é o melhor amigo, porque é bonito, é gostoso, assim, é muito curioso desse livro, essa maneira com que ele te envolve nesses sentimentos do Alex, do narrador. E bom, afinal de contas, o narrador é um ator, né? Ele, no fundo, tá se colocando numa espécie de palco para contar essa história pro leitor, né? E ele consegue fazer isso, você fica louca por ele. Então, ele faz isso bem. Bom, gente, é isso. Eu gostei muito desse livro, eu recomendo para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.